Ela disse: "Esse assento é só para VIPs, na minha própria cerimônia de premiação." Eu estava parado ali com o convite na mão, olhando para a mulher da recepção que me barrava a entrada para a mesa principal. Era a cerimônia de premiação da minha própria empresa, Rafael Medeiros Eventos. E eu acabara de ser impedido de sentar na mesa reservada para os fundadores. A ironia era que eu mesmo havia escolhido aquele salão, contratado o buffet e aprovado cada detalhe daquela noite. Mas para ela, eu era apenas mais um convidado mal vestido que não merecia estar ali. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e há 5 anos fundei uma empresa de eventos corporativos que hoje fatura 8 milhões por ano. Mas naquela noite, vestindo um terno simples que comprei numa loja de departamento, eu parecia qualquer coisa menos o dono do evento. Minha sócia, Fernanda, havia insistido para que eu usasse smoking, mas sempre preferi simplicidade. Ela não sabia, mas durante anos construí minha riqueza em silêncio, investindo cada centavo que ganhava em ações e fundos imobiliários, enquanto mantinha um estilo de vida discreto. A mulher na recepção me olhou de cima a baixo, claramente desconfortável com minha presença. Ela usava um vestido de grife e falava com aquele tom de quem se acha superior. "Senhor, o senhor deve ter se confundido. Essa mesa é exclusiva para os sócios da empresa. Preciso ver sua identificação." Mostrei meu convite personalizado, mas ela apenas balançou a cabeça. "Qualquer um pode imprimir isso. Onde está seu crachá VIP?" Eu podia ter resolvido tudo com uma simples ligação para Fernanda, que estava do outro lado do salão conversando com clientes. Podia ter me identificado como o fundador da empresa, mas algo naquela situação me intrigou. Decidi ver até onde ia a arrogância daquela mulher e como as pessoas realmente me viam quando eu não ostentava poder ou status. "E se eu não tiver o crachá?" perguntei, fingindo nervosismo. "Então o senhor terá que se sentar nas mesas do fundo com os convidados comuns," ela respondeu, apontando para uma área menos iluminada do salão. "Esta cerimônia é para empresários importantes. Tenho certeza de que o senhor entende." Suas palavras carregavam um desprezo tão natural que parecia ensaiado. Ela havia me julgado pela aparência e decidido que eu não merecia estar entre os importantes. Fernanda finalmente me viu e acenou de longe, mas eu fiz sinal para que não viesse. Queria ver como essa situação se desenvolveria. A recepcionista continuou: "Olha, eu não vou discutir mais. Ou o senhor sai dessa área ou eu chamo a segurança." Ela havia cruzado uma linha. Não era apenas sobre protocolo. Era sobre como ela tratava pessoas que considerava inferiores. Peguei meu celular e liguei para o gerente do salão, que atendeu imediatamente. "Boa noite, senhor Rafael. Como está o evento?" A recepcionista me olhou confusa quando escutou meu nome sendo mencionado com reverência. "Está tudo perfeito, Carlos. Mas preciso de você aqui na recepção. Agora." Em 2 minutos ele estava ao meu lado, visivelmente nervoso ao me ver conversando com sua funcionária. "Senhor Rafael, há algum problema?" Carlos perguntou, suando frio. A recepcionista finalmente começou a entender que havia cometido um erro monumental. "Carlos, sua funcionária me disse que eu não posso sentar na mesa principal porque não pareço importante o suficiente. Ela insistiu que eu me sente com os convidados comuns." O rosto de Carlos ficou branco. "Senhor Rafael, Ela não sabia." Ele se virou para a mulher, que agora estava pálida. "Você sabe quem é este homem? Ele é o dono da Rafael Medeiros Eventos. Ele é quem está pagando seu salário hoje. Esta é a cerimônia de premiação da empresa dele. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo." A mulher tentou balbuciar uma desculpa, mas eu a interrompi com um gesto. "Não precisa se explicar. Você apenas fez seu trabalho como entende que deve ser feito. E eu aprendi algo valioso hoje." Pedi para Carlos chamar Fernanda, e quando ela chegou, expliquei toda a situação. Minha sócia ficou mortificada, mas eu estava estranhamente calmo. "Fernanda, quantas pessoas você acha que pensam como essa moça? Quantos dos nossos próprios funcionários me veem como alguém que não deveria estar aqui?" Ela não soube responder, mas eu já havia chegado às minhas próprias conclusões. Durante anos construí uma empresa sólida,
Mas nunca me preocupei em construir uma imagem que correspondesse ao meu sucesso. E isso estava criando situações constrangedoras. A recepcionista foi discreta pelo resto da noite, mas o estrago estava feito. Durante o jantar, observei como outras pessoas me tratavam. Garçons demoravam mais para me atender, alguns clientes me confundiam com funcionários, e até mesmo alguns dos meus próprios colaboradores pareciam surpresos quando me viram discursando no palco. Eu havia me tornado invisível no meu próprio império. Após a premiação, enquanto os convidados se despediam, Carlos veio falar comigo novamente. Senhor Rafael, sobre o incidente. Vou demitir a funcionária amanhã cedo. Eu balancei a cabeça. Não, Carlos. Ela apenas reagiu ao que viu. O problema não é dela, é meu. Passei 5 anos construindo uma empresa de 8 milhões sendo invisível. Hoje aprendi que isso tem consequências. Na semana seguinte, tomei uma decisão que mudaria completamente a dinâmica da minha empresa. Marquei uma reunião com um personal stylist e investi R$ 15.000 em um novo guarda-roupa. Não por vaidade, mas por estratégia. Comprei relógios que correspondessem à minha posição, ternos que comunicassem autoridade e acessórios que deixassem claro que eu não era apenas mais um funcionário. A primeira vez que voltei ao escritório com um novo visual, a diferença foi gritante. A recepcionista da nossa empresa, que sempre me cumprimentava de forma casual, se levantou quando me viu. Clientes que antes me tratavam como intermediário, agora me viam claramente como o tomador de decisões. Até mesmo nos restaurantes onde costumava almoçar, o atendimento melhorou drasticamente. 2 meses após aquela noite constrangedora, comecei a implementar mudanças mais profundas. Não era apenas sobre aparência, era sobre como eu queria ser percebido no mercado. Contratei uma empresa de relações públicas para cuidar da imagem da Rafael Medeiros Eventos. Comecei a aparecer em revistas especializadas falando sobre tendências em eventos corporativos. Aceitei convites para palestrar em conferências sobre empreendedorismo. A transformação foi gradual, mas notável. Clientes que antes questionavam minhas sugestões agora implementavam tudo o que eu propunha sem hesitar. Fornecedores que demoravam para responder meus e-mails agora atendiam minhas ligações na primeira chamada. A recepcionista da empresa que me humilhou naquela noite me viu em uma matéria da revista Você S.A. algumas semanas depois. Fernanda me contou que ela ficou sem jeito quando percebeu quem eu realmente era. Mas o momento mais revelador aconteceu 3 meses depois, durante um evento que organizamos para o lançamento de um produto de uma multinacional. Era uma noite importante, com executivos de primeiro escalão presentes. Cheguei usando um terno de R$ 5.000, um relógio suíço que custou mais que um carro popular e uma postura completamente diferente. Quando entrei no salão, o próprio garçom-chefe veio me cumprimentar pessoalmente. Durante o coquetel, fui abordado pelo CEO da empresa cliente, um homem que eu já havia encontrado várias vezes antes da minha transformação. Dessa vez, ele me tratou como um igual. Falamos sobre negócios, sobre expansão internacional, sobre os planos da minha empresa para o próximo ano. Era uma conversa entre 2 empresários bem-sucedidos, não entre um cliente e um simples prestador de serviço. No meio da conversa, ele me fez uma observação que me marcou. Rafael, você mudou muito desde nosso primeiro encontro. Antes parecia apenas competente. Agora parece alguém que realmente comanda um império. Ele estava certo. Eu era a mesma pessoa por dentro, mas a embalagem havia mudado completamente. E no mundo dos negócios, a embalagem importa tanto quanto o conteúdo. Foi naquele momento que entendi o erro que cometi por anos. Eu achava que competência e resultados falariam por si só. Que as pessoas reconheceriam meu valor independente de como eu me apresentava. Estava errado. Vivemos numa sociedade visual, onde as primeiras impressões são formadas em segundos e raramente são revisadas. Eu havia passado 5 anos sendo subestimado porque permiti que isso acontecesse. E você? Já foi julgado pela aparência antes mesmo de ter a chance de mostrar seu valor? Já sentiu que ninguém levava você a sério apesar da sua competência? Me conte nos comentários como você lida com esses preconceitos. A mudança na dinâmica dos negócios foi imediata. Propostas que antes eram questionadas agora eram aceitas sem discussão.
Preços que eu subia eram pagos sem negociação. Até mesmo bancos passaram a me oferecer linhas de crédito que antes eu precisava implorar para conseguir. Meu gestor do banco, que antes me tratava com educação fria, agora me ligava pessoalmente para oferecer produtos exclusivos. Fernanda ficou impressionada com a velocidade das mudanças. Em uma de nossas reuniões semanais, ela comentou que os clientes estavam mais respeitosos, que fechávamos negócios mais rapidamente e que nossa margem de lucro havia aumentado 15%. Rafael, você virou outra pessoa. É como se tivesse ganhado superpoderes. Eu ri, mas sabia que ela estava certa. Eu havia descoberto um superpoder que ignorei por anos: o poder da primeira impressão. A lição mais dura veio quando encontrei Carlos, o gerente do salão onde fui humilhado. Ele estava jantando com a família em um restaurante onde eu havia marcado uma reunião de negócios. Quando me viu, levantou da mesa e veio me cumprimentar com reverência exagerada. Senhor Rafael, que prazer encontrá-lo. Como vai a empresa? Como está a família? O contraste com seu comportamento daquela noite constrangedora era gritante. Durante nossa breve conversa, ele mencionou que havia demitido a recepcionista que me destratou. Disse que ela não soube reconhecer pessoas importantes e que isso era inaceitável no ramo de eventos de luxo. Eu não disse nada, mas pensei muito sobre aquilo depois. Ela foi demitida por fazer exatamente o que todo mundo faz: julgar pelas aparências. A diferença é que eu aprendi a controlar as aparências que eu projetava. 6 meses depois da minha transformação, recebi um convite que mudaria minha perspectiva para sempre. A Associação de Empresários de São Paulo estava organizando uma gala beneficente no mesmo salão onde fui humilhado. O tema era empreendedorismo e superação. Ironicamente, eu havia sido convidado como palestrante principal. A vida tem dessas reviravoltas que parecem roteiro de filme. Quando cheguei no salão naquela noite, vestindo um smoking de R$ 15.000 e dirigindo meu novo Porsche, a diferença foi absurda. O mesmo porteiro que 6 meses antes mal me olhava, agora correu para abrir a porta do meu carro. O valet parking me tratou como realeza. E quando entrei no salão, fui recebido pelo próprio organizador do evento com tapete vermelho. Mas o momento mais impactante aconteceu quando reconheci uma figura familiar na recepção. Era ela, a mesma mulher que me humilhou naquela noite de premiação. Ainda trabalhava para a empresa de eventos do salão, mas agora estava claramente nervosa ao me ver. Nossos olhares se cruzaram por alguns segundos. Ela sabia exatamente quem eu era. E eu sabia que ela lembrava perfeitamente daquela noite constrangedora. Ela se aproximou hesitante, com um sorriso forçado que não enganava ninguém. Boa noite, Sr. Rafael. É uma honra recebê-lo em nosso salão novamente. A ironia das palavras dela ecoava no ar. Eu sorri de volta, mas não disse nada sobre o passado. Apenas agradeci pela recepção e segui para o salão principal. Algumas lições são melhor ensinadas em silêncio. Durante o coquetel, antes da minha palestra, fui apresentado a dezenas de empresários influentes. Cada conversa reforçava o mesmo padrão: respeito imediato, convites para parcerias, propostas de negócios. Era como se eu tivesse sido promovido de figurante para protagonista na mesma peça. As pessoas me viam chegar e já sabiam que eu era alguém importante antes mesmo de eu abrir a boca. O presidente da associação, um homem de 60 anos que comandava um império de transportes, me puxou para uma conversa particular. Rafael, admito que foi meu assessor quem me indicou você para a palestra. Eu não te conhecia pessoalmente. Mas vendo você aqui hoje, conversando com você, fica claro que é exatamente o tipo de empresário que queremos associado ao nosso grupo. Era exatamente disso que eu estava falando. Primeiro a imagem, depois o conteúdo. Quando chegou a hora da minha apresentação, subi ao palco com uma confiança que eu nunca havia sentido antes. O tema da minha palestra era a importância da imagem no mundo dos negócios. Comecei contando minha história, como passei 5 anos sendo subestimado por clientes, fornecedores e até funcionários. Como uma noite humilhante me abriu os olhos para uma realidade que eu estava ignorando. Falei sobre números concretos. Como nosso faturamento aumentou 40% nos últimos 6 meses. Como nossa margem de lucro disparou. Como clientes que antes questionavam tudo, agora aceitavam nossas propostas sem discutir preços.
Como bancos que antes me tratavam como qualquer pessoa física agora disputavam para me oferecer produtos exclusivos. Tudo porque eu aprendi a me apresentar como o empresário bem-sucedido que sempre fui por dentro. A plateia estava hipnotizada. Empresários que provavelmente passaram pelas mesmas situações balançavam a cabeça concordando com cada palavra. Durante a palestra, notei que a recepcionista que me humilhou estava parada no fundo do salão, ouvindo cada palavra. Ela entendeu perfeitamente que eu estava contando nossa história para 300 pessoas. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. No final da apresentação, recebi uma ovação que durou quase 3 minutos. Empresários fizeram fila para trocar cartões comigo, para convidar para jantares, para propor parcerias. Um deles, dono de uma rede de hotéis, me disse algo que resumiu tudo. Rafael, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Passo pelos mesmos problemas na minha empresa. Posso marcar uma reunião para conversar? Depois do evento, quando estava saindo do salão, a recepcionista se aproximou novamente. Dessa vez, ela parecia genuinamente arrependida. Senhor Rafael, eu queria me desculpar pela forma como o tratei naquela noite. Não sabia. Eu a interrompi com um gesto gentil. Você fez seu trabalho baseado no que viu. Não te culpo por isso. Na verdade, você me fez um favor. Me abriu os olhos para algo que eu estava ignorando. Ela ficou surpresa com minha resposta. Esperava bronca, humilhação, talvez até uma reclamação formal. Em vez disso, recebi uma lição de dignidade. O que aprendi é que no mundo dos negócios, a primeira impressão é muitas vezes a única impressão. Você me julgou pela aparência e agiu de acordo. Hoje eu controlo a aparência que projeto. Simples assim. 6 meses depois daquele evento, nossa empresa fechou o ano com o melhor faturamento da história. 12 milhões de reais. Fernanda me confessou que no começo achou que eu estava exagerando com o investimento em imagem pessoal. Achei que você estava virando fútil, preocupado demais com a aparência. Mas os resultados falam por si só. Você não mudou quem você é. Você apenas começou a mostrar quem sempre foi. A verdade é que descobri algo fundamental sobre poder e influência. Eles não são dados a quem merece. São dados a quem projeta que merece. Durante anos, eu construí um império financeiro sendo invisível. Agora eu tinha aprendido a fazer esse império visível para o mundo. A combinação dos dois foi devastadora para qualquer concorrência. Um ano depois da minha transformação, recebi uma proposta que testaria tudo o que eu havia aprendido sobre imagem e poder. A maior empresa de eventos da América Latina queria me contratar como diretor regional. O salário era 3 vezes maior que meu faturamento anual. Os benefícios incluíam carro importado, plano de saúde internacional e participação nos lucros. Era uma oferta tentadora para qualquer empresário. Mas havia um detalhe interessante na proposta. Eles queriam comprar minha empresa também, não para fechá-la, mas para transformá-la na filial brasileira deles. O valor oferecido era justo, cerca de 20 milhões de reais. Em uma reunião no escritório deles, um arranha-céu na Faria Lima, o CEO me explicou que estavam impressionados com o nosso crescimento exponencial dos últimos meses. Rafael, vocês são a empresa que mais cresceu no setor nos últimos 2 anos. Queremos entender como vocês conseguiram isso em um mercado tão competitivo. Durante a apresentação que preparei para eles, não mencionei a transformação da minha imagem. Falei sobre inovação, tecnologia, atendimento diferenciado. Mas eu sabia que o verdadeiro diferencial estava no modo como eu passei a ser percebido pelo mercado. Durante as negociações, que duraram 3 meses, tive tempo para refletir sobre o que realmente queria. Vender a empresa significaria segurança financeira para o resto da vida, mas também significaria abrir mão do controle, de ser meu próprio chefe, de construir algo verdadeiramente meu. Era uma decisão que ia além do dinheiro. Era sobre identidade e propósito. Fernanda estava dividida. Por um lado, a proposta era generosa demais para recusar. Por outro, ela sabia quanto a empresa significava para mim. Rafael, você construiu isso do zero. É seu bebê. Tem certeza de que quer entregar para outra pessoa?
Sua pergunta me fez pensar no quanto eu havia mudado, não apenas por fora, mas por dentro também. A resposta veio durante uma reunião casual com um cliente antigo. Ele me contou que havia recomendado nossos serviços para 5 empresas diferentes no último mês. Rafael, vocês viraram referência no mercado. Quando alguém me pergunta sobre eventos corporativos, eu só indico vocês. É automático. Naquele momento entendi que eu não havia construído apenas uma empresa, havia construído uma marca. E marcas não se vendem facilmente. Durante esse período de reflexão, algo inesperado aconteceu. Carlos, o gerente do salão onde fui humilhado, me ligou com uma proposta de sociedade. Ele queria que eu investisse no salão dele, que estava passando por dificuldades financeiras. A ironia da situação não me passou despercebida. O homem que presenciou minha humilhação agora implorava por minha ajuda. Marquei uma reunião com ele para entender melhor a proposta. Quando cheguei ao salão, as lembranças daquela noite voltaram com força total. A mesma recepção onde fui barrado, o mesmo ambiente onde aprendi que primeiro você precisa parecer importante para ser tratado como importante. Carlos estava visivelmente nervoso, suando mesmo com o ar-condicionado ligado. Ele me mostrou os números do negócio. O salão estava perdendo clientes para concorrentes mais modernos. As reservas haviam caído 60% no último ano. Ele precisava de um investimento de 2 milhões para reformar completamente o espaço e competir no mesmo nível que outros salões da região. Em troca, oferecia 40% da sociedade. O que Carlos não sabia é que eu já havia pesquisado sobre a situação financeira dele. Sabia que o salão estava com 3 meses de aluguel atrasados, que 2 funcionários já haviam sido demitidos por falta de pagamento, que sua empresa estava praticamente à beira da falência. Ele estava desesperado e eu estava na posição de salvá-lo ou deixá-lo afundar. Durante nossa conversa, ele mencionou várias vezes como me respeitava, como admirava meu sucesso, como seria uma honra ter minha sociedade. Palavras muito diferentes daquelas que ouvi na noite da minha humilhação. Rafael, você é um exemplo de empresário. Seria um privilégio trabalhar com alguém do seu nível. A ironia estava tão óbvia que era quase cômica, mas a verdadeira revelação veio quando ele começou a falar sobre seus funcionários. Mencionou que estava implementando um treinamento de atendimento para que todos soubessem reconhecer clientes importantes. Disse que não poderia mais se dar ao luxo de ter funcionários que não soubessem o lugar deles. Era claro que minha experiência havia virado caso de estudo interno na empresa. Pedi uma semana para analisar a proposta. Não porque estava em dúvida sobre os números, que eram desastrosos, mas porque queria pensar sobre o simbolismo de tudo aquilo. Investir no salão seria como fechar um ciclo. Seria transformar o lugar da minha humilhação em um dos meus negócios. Mas também seria assumir um risco financeiro considerável em um empreendimento que claramente estava mal administrado. A decisão sobre ambas as propostas, vender minha empresa e investir no salão, definiria não apenas meu futuro financeiro, mas também quem eu realmente havia me tornado. Era um teste definitivo de tudo o que aprendi sobre poder, imagem e estratégia nos últimos 2 anos. A decisão veio de forma inesperada, durante uma conversa com meu pai. Ele me ouviu falar sobre as 2 propostas: vender a empresa por 20 milhões ou investir no salão onde fui humilhado. Depois de me escutar por 1 hora, ele fez uma pergunta simples que mudou tudo. Filho, o que você quer ser lembrado por ter construído ou por ter vendido? Recusei a proposta de venda da empresa. Não porque não precisasse do dinheiro, mas porque percebi que eu havia construído algo maior que um negócio lucrativo. Tinha criado uma plataforma para mostrar que competência combinada com imagem adequada é uma força imparável. Vender seria abrir mão da lição mais valiosa que aprendi nos últimos anos. Quanto ao salão de Carlos, fiz uma contraproposta que ele não esperava. Em vez de investir os 2 milhões que ele pediu, ofereci comprar o negócio inteiro por 500 mil reais, exatamente o valor das dívidas que ele havia acumulado. Era uma proposta brutal, mas justa considerando a situação falimentar do negócio. Carlos tentou negociar, mas ambos sabíamos que ele não tinha escolha. 2 meses depois, eu era o novo dono do salão onde fui humilhado. A primeira coisa que fiz foi reformar completamente o espaço. Investiu 3 milhões em decoração, tecnologia e equipamentos de última geração.
Transformei aquele lugar num dos salões mais luxuosos da cidade. Mas a mudança mais simbólica foi na entrada. Instalei uma placa discreta, mas elegante, com os dizeres Rafael Medeiros Palace, onde cada convidado é tratado como VIP. A recepcionista que me humilhou havia sido demitida por Carlos meses antes, mas eu descobri onde ela estava trabalhando, numa empresa de eventos menor no centro da cidade. Fiz questão de contratá-la para trabalhar na recepção do meu novo salão. Não por vingança, mas para dar uma segunda chance e ensinar uma lição valiosa sobre primeiras impressões. No primeiro dia dela, no novo emprego, chamei uma reunião com toda a equipe. Falei sobre a importância de tratar cada pessoa que entrasse naquele salão com respeito máximo, independente de como elas se vestissem ou de que carro chegassem. Nunca sabemos quem está na nossa frente. O homem mais rico do país pode chegar de chinelo e camisa simples. Nossa função é tratar todos como se fossem a pessoa mais importante do mundo. Ela me olhou durante todo o discurso, sabendo exatamente sobre o que eu estava falando. Depois da reunião, me procurou em particular. Senhor Rafael, eu sei que o senhor está me dando uma oportunidade que eu não mereço depois do que aconteceu. Não vou decepcionar. Respondi que todos merecemos segundas chances, mas que as lições aprendidas da forma difícil costumam ser as mais duradouras. 6 meses depois da reabertura, o salão estava com a agenda lotada por todo o ano. Empresários que antes frequentavam outros lugares agora faziam questão de realizar seus eventos comigo. Não apenas pelos serviços de qualidade, mas pela mensagem que aquele lugar representava, de que é possível se reinventar, superar humilhações e transformar fracassos em vitórias. O momento mais gratificante veio durante uma festa de lançamento de produto que organizei no salão. O mesmo presidente da Associação de Empresários que me convidou para palestrar estava presente. Durante o evento, ele me chamou num canto e disse: Rafael, você é a prova viva de que imagem e competência juntas são imbatíveis. Em 2 anos, você saiu de invisível para indispensável no mercado. Fernanda, que agora é minha sócia oficial em ambos os negócios, fez uma observação que resumiu toda a minha jornada. Rafael, você não mudou para impressionar os outros. Você mudou para finalmente mostrar quem sempre foi por dentro. A diferença é que agora o mundo inteiro consegue ver. Ela estava certa. Eu sempre fui competente, sempre fui visionário, sempre fui estratégico. A única coisa que mudei foi a embalagem. Hoje, 5 anos depois daquela noite humilhante, comando um grupo empresarial que fatura 40 milhões anuais. Tenho 3 unidades da Rafael Medeiros Eventos em diferentes cidades, sou dono de 2 salões de festa premium e acabei de lançar uma consultoria em imagem corporativa para empresários. Tudo porque aprendi que no mundo dos negócios, você precisa primeiro parecer o que você é, para depois provar o que você vale. A recepcionista que me humilhou se tornou uma das melhores funcionárias que já tive. Ela entendeu na prática que julgar pela aparência é um erro caro. Carlos trabalha como gerente operacional dos meus salões e admite que me subestimar foi o maior erro da carreira dele. E eu nunca mais fui invisível, mas também nunca esqueci como é ser tratado como se você não importasse. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando como você lida com primeiras impressões no seu trabalho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que competência sem imagem adequada é talento desperdiçado. E se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que transformaram humilhações em combustível para o sucesso.